Boa tarde. Então, tá. Bom, sétimo ano, peguem a apostila de vocês, por favor. Nós paramos na página... Ai, não sei onde a gente parou. A gente vai começar a falar de pecuária, mas eu tinha pedido exercícios da página 7 para vocês. Vocês fizeram? Sim. Então, a gente vai corrigir primeiro a página 7 e aí depois a gente vai falar de pecuária, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Quais são as diferenças? Tá, página 7, tá? Sétimo ano. Quais são as diferenças entre as atividades econômicas predominantes no espaço rural e no espaço urbano? Alguém fez? Eu. Pode falar, por favor. Problemas ambientais: não jogar lixo na rua, crescimento populacional, ajudar pessoas com necessidades, extrativismo, ajudar essa extrativismo que eu não entendi. A gente está fazendo A1 ainda, tá? Quais são as diferenças entre as atividades econômicas predominantes no espaço rural e no espaço urbano? A gente está fazendo essa aqui ainda, Eduarda. A1 você fez? Bom, nos espaços rurais vão se concentrar as atividades no setor primário. Então, são atividades ligadas ao extrativismo, são atividades ligadas à agricultura e à pecuária. No setor, já as atividades realizadas na zona urbana vão predominar as atividades do setor secundário e do setor terciário. Então, vão predominar as indústrias do setor secundário, as construções civis, vão predominar o comércio, vão predominar a prestação de serviços. Aí, a 2, pode ir ou eu espero um pouquinho? Pode ir, pode ir. Pode ir? A 2, crie uma frase ou mais contextualizadas que relacionem os seguintes termos: crescimento populacional, extrativismo, problemas ambientais. Alguém fez uma frase que aborde esses três conceitos? Então, pense assim, ó. Quanto maior é a população, maior é a quantidade de matéria-prima que essa população vai ter. Por exemplo, na casa de vocês, todo mundo tem celular? Sim. Sim. Qual é a matéria-prima ou quais são as matérias-primas para eu produzir um celular? Vocês sabem? Quando vocês pegam aí o celular, que matéria-prima que ele tem? Ferro. Ferro, vidro, tem plástico, tem outros minérios que não seja ferro. Então, aqui tem vários tipos, né? Não vou saber dizer todos, mas assim, alguns têm nióbio, outros têm ouro, alguns têm várias coisas aí dentro. Para eu poder fazer um celular,
Da onde eu vou tirar essa matéria-prima? Da onde eu vou tirar o ferro? Da onde eu vou extrair o ouro? Da onde eu vou extrair a matéria-prima necessária para eu fazer o vidro? Vocês sabem? Eu acho que o vidro é da areia. Da areia. E para achar ouro, a gente tem que cavar em um lugar. Tem que cavar. Então, eu tenho que cavar para eu encontrar uma rocha que tenha esse minério. Quando eu vou cavar um local para eu extrair esse minério, eu faço alguma alteração no que está em cima dele? Sim. Sim, eu vou desmatar, eu vou trazer uma série de problemáticas. Então, quanto maior o crescimento populacional, maior é a necessidade de matéria-prima, seja de alimento, seja por roupa, seja por celular, seja por qualquer coisa que a gente use no nosso dia a dia, a gente precisa de muita matéria-prima. E para eu extrair essa matéria-prima, fatalmente, se você não tem uma atuação ali que seja sustentável, você tem aí problemas ambientais severos. Então, a gente comentou com vocês, por exemplo, sobre a questão de Mariana, sobre a questão de Brumadinho, que são áreas onde eu tenho muito minério de ferro, portanto, tem muitas mineradoras instaladas ali, e essas mineradoras extraem minérios para mandar para o mundo inteiro. E durante esse processo de extrativismo geram problemas. O sétimo ano, eu disponibilizei vários vídeos para vocês para ilustrar essas aulas. A gente percebe que poucos de vocês assistem os vídeos. Eu gostaria de verdade que vocês mudassem esse comportamento. Assistam os vídeos, são vídeos curtos e eles ajudam a gente a entender essas questões, tá? Então, uma frase aí que vocês poderiam colocar é: o crescimento populacional amplia a necessidade de minérios, que é retirado através do extrativismo, e isso promove alterações de problemas ambientais, por exemplo. O que são comunidades tradicionais? Cite 3 exemplos delas. Alguém fez? São Pode grupos falar. que partilham de laços culturais comuns com formas de organizações. Aí eu acho que é ali. Quilombolas, comunidade de remanescentes de quilombos, antigos vilarejos rurais formados inicialmente por pessoas libertadas da condição de escravizados e seus descendentes. Aí eu coloquei 3 desses, tá certo? Você colocou quilombolas, seringueiros e ribeirinhos? Sim. Tá bom, tá certo. Então, quando a gente fala de comunidades tradicionais, são grupos que compartilham os mesmos laços culturais, tá? Tem uma organização social própria e que vivem aí do extrativismo, que é a retirada de materiais da natureza. 3 exemplos dela: o quilombolas, os seringueiros, os ribeirinhos, né? E os caiçaras que já estão aí, tá bom? A 8 nós fizemos juntos, né? Então, agora eu peço que vocês abram a apostila de vocês lá na página 9, por favor. Bom, nós vamos falar, então, agora de pecuária. Então, a pecuária é uma atividade exercida na zona rural, ela pertence ao setor primário da economia, e eu quero que vocês grifem aqui que podemos defini-la como um conjunto de práticas e técnicas cujo objetivo é a criação de animais para fins comerciais. No Brasil, a gente tem aí uma criação grande de bovinos, de suínos, de equinos, de caprinos, de ovinos, de galináceos, enfim. O Brasil, a gente já comentou com vocês um pouquinho na aula passada, é um dos países que mais possuirá animais para abate, tá? É um dos países que mais tem atividade pecuarista acontecendo. Nesses 2 gráficos, né, ele mostra para a gente o ano de 2016, ele é dividido em regiões,
e de acordo com a participação de produção de suínos e de frangos. Então, a gente percebe que a região sul do Brasil é uma das regiões que mais terá a criação de suínos e de frangos, isso durante 2016, e a gente percebe que cada vez mais a criação de porcos, a criação de galinhas, enfim, a criação de animais de um modo geral, ela vem ganhando uma importância muito grande, porque começa a haver uma separação do tipo de pecuária. Então, quando a gente fala de criação de animais, a gente vai ter dois tipos, tá? A gente vai ter uma criação intensiva e uma criação extensiva. Então, por exemplo, quando a gente pega a região sul do Brasil, a gente tem ali grandes frigoríficos que abatem essas aves e abatem esses suínos para exportar. Para eu vender a minha carne para um outro país, é importante que seja seguido uma série de critérios, uma série de diretrizes que são impostas, que são colocadas pelos países que vão comprar a minha carne. Esses países, muitos deles colocam lá leis sanitárias, né? O que significa isso? Que para você abater o porco, primeiro você tem que ter um protocolo de como você vai criar esse porco. Então, ele não pode estar em condições insalubres, né? Ou seja, em condições que gerem algum tipo de perigo para a vida dele, de quem está cuidando. Tem que ter um alto índice de higiene, tem que ter um local correto para ele ficar com calor adequado, com água adequada, com alimentação adequada. Tudo tem que estar dentro dos requisitos, né? Desses pré-requisitos que foram estabelecidos por esses países, para que a minha carne seja aceita nesse mercado internacional. E aí, a gente, então, vai ter uma divisão entre pecuária intensiva e pecuária extensiva. A pecuária intensiva será essa pecuária que vai criar animais seguindo um número enorme de critérios, de regras, para que esse animal seja aceito no mercado internacional, tá? Quando eu falo da pecuária extensiva, essa pecuária extensiva, ela vai ser criada, vai ser feita, né? Essa criação de animal vai ser feita de maneira mais simples, né? Ela não vai seguir muitos critérios, tá? E esse fator vai ser crucial para fazer a diferença do valor dessa carne. Quando eu estou falando pecuária, sétimo ano, eu gostaria que vocês tirassem da cabeça apenas boi, tá? Apenas o gado. Quando eu falo pecuária, eu estou falando de toda e qualquer criação que tenha intuito comercial, que tenha interesse em vendas, tá certo? A gente viu que o sul do Brasil é uma das regiões do país que mais vai se destacar na produção. O sul do Brasil, tá me entendendo bem, gente? Que ele tá dando aqui para mim que tá com má qualidade. Tá dando para entender? Tá. Sim. Então, tá bom. Então, a região sul do Brasil vai ser uma das regiões que vai se destacar na criação de alguns tipos de animais, como ovinos, como os suínos e como os frangos, tá? Então, grifa aqui, por favor, ó. A região sul, a gente tem 3 estados na região sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, dentro da região sul, os estados de Santa Catarina se destaca na criação de suínos e Paraná se destaca na criação do frango, tá bom? Contudo, a criação de bois é uma atividade pecuarista mais praticada no Brasil. Então, a gente tem grandes criações de animais, mas os bois ainda se destacam aqui no nosso país. Em 2015, a gente tinha um rebanho que ultrapassava a população brasileira. Em 2015, a população brasileira era um pouco menos, era em torno aí de 205 milhões de habitantes, a gente já tinha cerca de 212 milhões de habitantes, de cabeças de gado, tá? Alguém assistiu uma entrevista da Anitta
com um deputado federal? Alguém assistiu? Eu quem? Maria Eduarda. O que você viu, Maria Eduarda? O que a Anitta falava nessa entrevista? Agora eu não lembro. Você acha que foi uma entrevista boa, ruim? Ela serviu para alguma coisa para você ou não serviu para nada que você nem lembra? Ah, sei lá. Bom, a gente tem, eu coloquei esse negócio da Anitta, por exemplo, né? Que a gente tem aí uma figura pública com baixo conhecimento, falando aí sobre a questão dessa grande quantidade de animais, né? E aí a Anitta, eu só assisti um pedaço porque eu não tive paciência para ver até o final, e a Anitta colocava, né? Ah, aí os bois, né, soltam pum que polui o planeta e não sei o quê. Em toda a atividade humana, sétimo ano, é importante que vocês saibam que ela terá aspectos positivos e terá aspectos negativos, tá? É muito complicado alguém chegar e falar assim, vamos parar com a criação de gado no Brasil, porque isso faz com que haja uma maior emissão de gás carbônico na atmosfera, então está proibido. Quando alguém pensa, né, numa questão somente por um lado, somente pela questão ambiental, que não deixa de ter a sua importância, né? Mas a gente precisa pensar também na questão econômica. O fato de o Brasil ter uma grande quantidade de cabeças de boi, né, de gado, faz com que nós sejamos aí um dos grandes fornecedores de carne para o mundo, tá? Como eu disse, isso tem aspectos positivos e aspectos negativos. Aspectos positivos, vai gerar empregos. Aspectos positivos, vai conseguir desenvolver maior tecnologia dentro dessa área da criação de animais. Aspecto positivo, você tem uma valorização dessa carne aqui no nosso país. Aspecto negativo, essa mesma valorização, ela faz com que muitas pessoas não tenham acesso à carne. Aspecto negativo, muitos produtores de carne, para ampliar, para expandir a sua atividade pecuarista, produz desmatamento. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio entre meio ambiente e entre a questão econômica para que tudo se convirja em benefício para o ser humano, tá? Mas é muito complicado quando você tem uma pessoa que não conhece, que não sabe a prática, não sabe como funciona e vai lá e quer moldar a cabeça das pessoas. Então, é por isso que eu gostaria que vocês fossem críticos, tá? Que vocês vissem as coisas, mas que questionassem. Então, no Brasil, a gente vai ter uma grande criação de gados. Nessa criação entram também os búfalos, né, que foram introduzidos aqui no Brasil ainda durante o período colonial. E desses búfalos, né, e desse gado, a gente consegue aí tirar tanto leite quanto a carne, tá? O país, grifa aqui, por favor, é o detentor do segundo maior rebanho do mundo, só perde apenas para a Índia, em total de animais. Então, já falei isso para vocês, eu acho, que na Índia eles não comem carne de boi, tá? Então, por isso, esse rebanho lá, ele cresce, a vaca lá é vista como sagrada, né, e tal. Então, eles não consomem. Então, o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem rebanho animal, tá? Aqui a gente tem um mapa que mostra a distribuição desses animais aí pelo Brasil. Quando a gente observa esse mapa, ele é pintado em cores e cada uma dessas cores representa uma porcentagem. Então, Centro-Oeste é onde eu mais tenho, né, gado pastando, isso dentro de uma área de cerrado. Para a questão ambiental, é uma problemática, porque a gente tem o desmatamento do cerrado cada vez mais crescente para dar espaço ao gado.
Mas em termos econômicos, esse gado ele vem trazendo aí, fazendo com que o Brasil se mantenha em alguns aspectos uma crescente na economia no que concerne ao setor primário, tá? Os outros setores estão parados, mas o setor primário da economia, ele ainda tem aí um aporte de crescimento. Tanto é que com essa questão do coronavírus, por exemplo, vários mercados que antes eram muito mais restritivos para receber a nossa carne, acabaram dando uma abertura maior para ela, tá? Depois a gente tem a região norte, que tem aí 21% do rebanho brasileiro. Essa quantidade de rebanho vai ficar concentrada entre os estados do Pará, que vai ser uma das áreas onde eu mais terei rebanho, o que é preocupante, porque também para ampliar a área de pastagem existe uma crescente no desmatamento, então é uma área onde muitas vezes as pessoas elas entram em atrito, porque entra a vertente ambientalista e a vertente da economia, né? A vertente ruralista. A vertente do meio ambiente diz que você não precisa ampliar a área para poder criar gado. Já a vertente ruralista, ela diz que sim, que você tem que derrubar para expandir a área de criação. Isso gera muitas vezes impasse, gera muitas vezes, inclusive, morte dentro desses lugares aí por conta de desmatamento de áreas, tá? Então, como eu falei para vocês, a pecuária brasileira ela tem duas categorias, grifa aqui, por favor, extensiva e a intensiva. Quando a gente fala da extensiva, ela é mais simplista, o gado é solto, tem menos tecnologia, tem menos necessidade de mão de obra. Então, aqui, ó, pecuária extensiva, forma de produção na qual o rebanho fica solto. Então, o gado é o gado quem vai atrás da comida dele, tá? Ele vai ter lá área de pastagem para ele poder alcançar o capim, se alimentar. Na extensiva, eles utilizam técnicas simples, né? A ideia é reduzir o custo de produção. Ele é feito em algumas áreas, por exemplo, ele vai ser feito em vários lugares do Brasil. No Pantanal, né, no Sul Mato Grossense, ele vai ser reconhecido como ultra extensiva, onde os rebanhos ficam soltos em áreas ainda maiores, tá? Quando a gente fala da pecuária extensiva, cujo boi precisa pastar, né, precisa caminhar para conseguir chegar até a sua alimentação, a maioria deles vai ser uma criação de gado voltada para o abate, para a obtenção da carne, tá? Essa criação extensiva, ela normalmente vai ter uma carne de segunda linha, tá? Então, é uma carne que vai atender o mercado interno, por exemplo. O fato do gado circular, né, para ele conseguir se alimentar, faz com que ele ganhe músculos. Então, essa carne, né, da pecuária extensiva, ela é uma carne mais dura, tá bom? Então, normalmente, a pecuária extensiva, ela vai abastecer principalmente o mercado interno. Essa carne vai ficar aqui para que a população consuma. Até aqui deu para entender o que é a pecuária extensiva? Pouca tecnologia, criação de carne, de animais para o abate, e essa carne vai ficar aqui para a gente porque é uma carne mais dura. Já a pecuária intensiva, ela vai ser mais sofisticada, então ela vai ter mais tecnologia, ela vai ter monitoramento. Então, para trabalhar nessa pecuária intensiva, é mão de obra qualificada. Então, eu tenho veterinários, eu tenho seleção de raça. Então, grifa aqui, ó, daí eu ganho tempo. São colocadas ali mais tecnologias, tem monitoramento e acompanhamento do rebanho com veterinários. É feita uma seleção de raça para ver qual é a raça mais adequada, que se desenvolve melhor num curto espaço de tempo, que produz uma carne com mais qualidade. São animais mantidos em áreas confinadas, né? Em áreas pequenas, relativamente pequenas. E quando a gente tem uma área relativamente pequena, significa
que a alimentação que esse gado vai receber é uma alimentação balanceada. Então, eu vou fornecer ali para eles uma ração. Essa ração, ela já tem ali uma série de nutrientes que são necessários para o desenvolvimento desse gado. Além disso, eu vou fornecer para ele medicações para que ele seja estimulado a crescimento mais rápido. Então, ele vai ter injeções ali de vitaminas, de hormônios, de alguns elementos para estimular o crescimento desse boi. Então, antes, por exemplo, né, na pecuária extensiva, você consegue abater um animal com 4 anos de pastagem. Na intensiva, muitas vezes você reduz a metade a criação. Então, você consegue abater um boi com 2 anos. Alguns defendem que essa prática, né, da pecuária intensiva, ela favorece inclusive a questão ambiental, porque antes você tinha 4 anos um gado eliminando flatulências e comprometendo a quantidade de gases aí na atmosfera, né? Aumentando a quantidade de gás carbônico. Quando você tem menos 2 anos, você está reduzindo a quantidade de emissões de gases, mas essa pecuária intensiva ela é muito mais cara de ser feita. Então, portanto, não serão todos os produtores os criadores, né, os pecuaristas, que terão condições financeiras para atingir esse patamar de pecuária intensiva, porque isso custa. Alguns que são mais interessados, eles vão fazer parcerias com universidades que vão fornecer conhecimento, então há uma troca, né, de conhecimentos e através dessa troca você consegue ter uma melhoria na sua capacidade produtiva, tá? Mas então, o que eu preciso que vocês entendam é que a criação de gado, aliás, a pecuária em geral, era dividida em intensiva e extensiva. A intensiva, como esse gado fica confinado, a carne dele é muito mais macia, tá? Tem um valor agregado muito maior. Então, essa carne ela vai ser destinada à exportação, a atender o mercado, tá? Não que ela não fique aqui no Brasil, tá, gente? Ela atende também o mercado interno, mas ela não vai ser vendida em qualquer açougue, ela vai ser vendida em casas de carne que tem uma certa especialização, tá? A gente tem também a modalidade semi-intensiva. Então, grifa aqui, ó, do qual o rebanho, apesar de mantido em pastagem, recebe acompanhamento com uso de pouca tecnologia. Então, eu tenho também a área aí intermediária, tá? Então, quando a gente pensa em tecnologia no campo, cada vez ela é mais aprimorada, tá? Então, cada vez mais a gente tem atividade de tecnologia sendo feita no campo, tudo isso para favorecer e para estimular a qualidade do rebanho brasileiro. Genética e robótica na pecuária intensiva. Então, aqui é importante. Vou pedir para cada um de vocês lerem, pode ser? Caio, você começa? Sim. Os avanços tecnológicos no campo são surpreendentes. A utilização da tecnologia para aumento da produção vem transformando o meio rural em um setor em que se realizam pesquisas diversas, tanto em inovação e produção de equipamentos e máquinas, quanto no conhecimento e na manipulação genética. Continua? Pode continuar, por favor. Recentemente, a produção de suplementos, alimentos, vacinas e remédios para os animais também vem conquistando grandes avanços. Continua? Então, não, pode parar, por favor. Obrigada. Então, sétimo ano, quando a gente fala de campo, né, muitas vezes as pessoas falam assim, eu que não quero ir para a roça trabalhar. Só que a gente precisa lembrar que eu não tenho só roça. Dentro da atividade rural, eu tenho muita tecnologia em vários lugares acontecendo. Então, quando a gente fala aqui de manipulação genética, por exemplo, eu vou tirar o esperma de um boi que é forte, que tem uma boa genética e eu mesmo vou fazer a introdução, vou fazer a cópula dele lá numa vaca que também tem a qualidade.
tudo isso para quê? Para que o meu rebanho seja cada vez melhor, para que o meu rebanho tenha espécies cada vez mais fortes, que resistam muito mais, tá? Então, a gente tem aí uma grande quantidade de tecnicidades feitas aí na produção de alimentos, de vacinas, de robôs que fazem a ordenha das vacas, por exemplo, para que elas sofram menos, para que elas não apresentem úlceras aí nas suas mamas e prejudique o leite. Então, a gente tem uma grande quantidade de desenvolvimento tecnológico sendo utilizado aí na agricultura. Camille, você lê a próxima, por favor? Sim. Na área genética, pesquisadores desenvolvem estudos para a produção de raças que se adaptam melhor, tanto a condições climáticas quanto em relação ao aumento da produtividade. Já na área de desenvolvimento de máquinas, robôs substituem o trabalho humano, principalmente na pecuária leiteira, na qual o processo produtivo pode ser monitorado por computadores. Tudo isso com o objetivo de otimizar a produção. Em algumas fazendas leiteiras, robôs fazem todo o trabalho sem que seja necessária a mão de obra humana em nenhuma parte do processo, a não ser o monitoramento. Ou seja, eu tenho, quanto menos pessoas, né? Quanto maior a mecanização, menos pessoas. Mas as pessoas que eu terei dentro da minha atividade pecuarista, seja ela de carne, seja ela leiteira, será uma mão de obra na pecuária intensiva altamente qualificada. Então, não será mais uma mão de obra que as pessoas que não saibam fazer nada vão se adaptar ali. Muito pelo contrário. Hoje, dentro de algumas áreas do setor rural, para que alguém seja contratado, essa pessoa precisa ter nível acadêmico superior. Então, a gente percebe aí uma mudança de qualidade na produção, a gente percebe uma mudança na própria valorização do trabalhador rural, tá? Pecuária, alguma dúvida, 7º ano? Não. Não. A gente vai falar sobre a agricultura. Então, vou pedir para vocês grifarem aí algumas coisas. Grifa aqui, ó. Brasil, historicamente, é um país agroexportador. Ou seja, desde que o Brasil foi colonizado, ele já começa a exportar produtos do setor primário. Então, primeiro foi o pau-brasil, depois a gente começa a plantar cana-de-açúcar, essa cana-de-açúcar para exportação, para produção de açúcar e exportar. Depois a gente planta café também para exportação. Então, o Brasil sempre foi um país voltado aí para exportação. E até hoje tá? Apesar de termos muitas indústrias, apesar de termos um setor terciário bastante importante, mas o Brasil ainda é um dos maiores fornecedores de produtos agrícolas do planeta, tá? Então, grifa aqui, né? O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Um dos fatores que dificultam a nossa participação no mercado mundial de alimentos ainda é a questão dos subsídios. Bom, o que significa isso? O Brasil, ele pode, como eu já falei para vocês, produzir alimentos que deem para abastecer mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E aí a gente tem um monte de gente passando fome, né? Não sei se vocês estão assistindo o jornal, nessa quarentena, inclusive, está mostrando aí várias famílias que são, enfim, né, negligenciadas, não tem moradia, não tem sabonete, não tem, enfim, uma série de coisas, inclusive alimentos. Mas, quando a gente pensa, né, em exportar esse alimento para o mundo inteiro, eu preciso lembrar que os outros países também produzem alimentos, tá? Que a gente não vai ter um país que dependa única e exclusivamente de receber alimento do outro, né? Sempre os países vão plantar coisas. Talvez o que ele plante não dê conta para atender toda a demanda de consumo. Então, quando a gente pega o Brasil, por exemplo, a gente tem uma produção de trigo. O trigo é uma planta
que ela não se adapta, né, à planta nativa, à planta bruta, né, vamos pensar assim, ela não se adapta a climas quentes. Então, aqui no Brasil, a gente consegue plantar trigo, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nos demais lugares, esse trigo ele não se adaptou, porque ele são áreas mais quentes. Então, o Brasil teve duas saídas. Primeiro, ou ele desenvolve uma semente que se adapte a outros climas, ou ele importa trigo de outros lugares, tá? E aí o que acontece? Para fazer essa pesquisa de uma semente que se adapte a um outro tipo de clima, a um outro tipo de solo, não é algo que é feito da noite para o dia, especialmente em um país como o nosso, que não investe em pesquisas, tá? Então, é algo que demora. Então, o Brasil, por exemplo, ele depende de comprar trigo da Argentina, do Canadá, depende de comprar trigo da Turquia, de vários outros países. Mas no Brasil produz maçãs, vamos pensar assim. E o Brasil quer exportar maçã ou importa maçã de outros lugares, como maçã argentina, por exemplo. Alguns países vai acontecer uma atividade chamada de protecionismo. O que isso significa? O governo, né, do país, ele vai proteger o produtor rural. De que forma ele protege esse produtor rural? Ele vai utilizar subsídios, tá? O que é subsídio? É uma ajuda financeira no sentido de ajudar na plantação, ajudar na produção e ajudar na venda do produto. Ou seja, Brasil vende maçã, Argentina vende maçã. Os dois são produtores. Se na Argentina acontece um processo chamado de subsídio da maçã, o que o governo daquele país está fazendo? Ele está incentivando o produtor de maçã e estimulando que o comércio tenha preferência pelo produto nacional. Então, ele vai criar dificuldades para a entrada da maçã brasileira lá na Argentina. Vocês podem perceber, por exemplo, né, que aqui no Brasil, muitas coisas que são importadas, né, principalmente em termos alimentícios, elas custam um pouco mais caras, tá? Óbvio que tem aí uma série de questões, como as cotações na Bolsa de Valores, variação cambial, enfim, uma série de questões, mas muitas vezes os preços serão mais elevados justamente para eu estimular com que as pessoas comprem um produto natural, nativo daqui do Brasil. Deu para vocês entenderem o que é o subsídio? É uma ajuda que vai criar uma proteção do produto que é produzido nos mais diversos países e que vai dificultar a competitividade. Deu para entender? Sim. Então tá. Grifa aqui, ó, o que é o agronegócio, por favor, ó. O agronegócio envolve toda a cadeia produtiva relacionadas ao cultivo e à criação de animais. Desse modo, abrange o transporte, o armazenamento e a produção de subprodutos do gênero agropecuário, como a produção de suprimentos agrícolas. É comum, no entanto, a associação da palavra agronegócio apenas a grandes empresas que atuam no setor pecuário, e isso não é uma realidade. Então, quando a gente fala de agronegócio, eu estou falando de uma cadeia produtiva, que envolve o transporte, envolve o armazenamento, envolve a produção de fertilizantes, ai, gente, como chama o veneno? Esqueci. Agrotóxicos, que vai fornecer uma série de condições para que aquela produção agrícola aconteça, tá? Quando a gente fala do agronegócio e da agricultura, é preciso lembrar que a gente tem a questão das commodities, tá? Então, grifa aqui, ó, commodities funcionam como matéria-prima no mercado mundial, pois são utilizadas para
produção de outras mercadorias. Então, quando a gente pensa em Brasil, o Brasil é um dos grandes exportadores de commodities, tá? Essas commodities, elas vão desde produtos do setor rural, quanto do extrativismo, quanto do extrativismo mineral, por exemplo, tá? Então, esses produtos, eles vão ser cotados. Então, se você pegar o café brasileiro, ele é vendido em grãos para outros lugares do planeta. Esse café, ele é chamado de commodity, porque daí ele é matéria-prima para ser utilizado para transformar e virar em vários outros produtos. Quando você fala da soja, né? O Brasil é um dos países que mais produz soja no mundo. E essa soja, ela vai ser utilizada principalmente para manter esses animais, gado, suínos, bovinos, enfim, todas essas questões da pecuária. Então, a gente produz muito para que essa soja ela seja transformada depois em um farelo que vai ajudar na alimentação dos meus animais, tá? E tudo isso eu vou vender para o mundo, mas os preços deles, né? Então, eles são chamados de commodities, que são matérias-primas, e os preços deles vão variar de acordo com a balança, de acordo com a Bolsa de Valores, com a cotação dos valores desse produto nas bolsas do mundo inteiro. Deu para entender? Sim. Aqui a gente tem, por exemplo, a Embrapa, né, que é uma empresa brasileira de pesquisas. Ela desenvolve muito. A Embrapa é uma empresa muito importante aqui no Brasil no segmento das pesquisas. Então, a Embrapa já desenvolveu vários tipos de batatas, vários tipos de milho, vários tipos de soja, vários tipos de trigo. Então, a Embrapa tem um trabalho muito importante de pesquisa no Brasil, tá? Aí a gente tem aqui também, né, o demonstrativo de máquinas, né? Uma empresa que fornece aí tratores, que produz máquinas para ajudar no cultivo, na colheita e tudo mais. Aqui a gente tem os silos, que são áreas de armazenagem, né? Então, aqui a gente está falando de uma coisa do agronegócio, que envolve várias áreas. Aqui a gente tem os trabalhadores no frigorífico, né? Já abater os animais para poder retirar, fazer os cortes e poder exportar, tá? Então, aqui a gente tem uma cadeia produtiva de gêneros agropecuários. Essa atividade aqui também para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão buscar informações sobre as commodities. Você deve ter verificado que muitas vezes essas apresentam preços regulados pelo comércio internacional. Faça uma pequena pesquisa como fonte preferencial à Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, e descreva na tabela a seguir a cotação em dólares das commodities indicadas. Então, aqui vocês vão pegar, né, o café arábica, a soja, o boi gordo e o milho, e vocês vão colocar a data e vão fazer a cotação, vão verificar a quanto este café, o quanto essa soja está sendo vendido no mundo, tá? Deu para entender? Sim. Isso aí para vocês fazerem para casa também, tá? Entre as relações de importação e exportação, ou seja, entre o que se compra do exterior e o que se vende a ele, é verificado na balança comercial. Então, ó, aqui a gente tem uma balança comercial, né, que mostra aí em gráficos, em colunas, exportação de agroalimentares, importação de agroalimentares e balança comercial. Então, quando eu exporto, significa que eu estou vendendo, tá? Quando a gente pensa em balança comercial, existem alguns conceitos que vocês precisam ter em mente. Então, eu preciso ter em mente saldo positivo, eu preciso ter informação de saldo negativo. Então, vocês vão ouvir, quando vocês entrarem lá na Bolsa de Valores, é comum vocês ouvirem as palavras superávit, déficit. Então, tudo isso está relacionado à balança comercial. Exportar, vender,
Importar é quando eu compro, eu trago para dentro do país, tá? E aí a gente vai ter uma balança comercial que vai medir para a gente quanto eu vendo, quanto eu compro, tá? No Brasil, a gente tem uma situação que particularmente me preocupa, porque a gente tem uma grande quantidade de exportação, né, de venda de produtos de matéria-prima, de commodities de matéria-prima. E a gente vai importar, né, vai trazer para dentro do país, né, trazido de outros lugares, esse produto manufaturado. Então, quando você tem uma balança comercial que mostra os tipos de produto, ele vai mostrar para você, por exemplo, que a nossa balança comercial ela é ruim, ela é deficitária. Por quê? Porque eu vendo matéria-prima que tem um preço e eu compro manufaturado que tem um preço maior. Então, a gente tem uma balança desfavorável. Aqui nesse caso, né, nesse gráfico, essa balança comercial é interessante, porque, ó, ela diz o seguinte, grifa aqui, ó. O saldo positivo, quando as exportações ou vendas são superiores às importações, compras, e o saldo negativo quando a situação é inversa. Observe o gráfico a seguir, que mostra o saldo de importações e exportações do Brasil no que se refere a produtos agroalimentares. Então, ó, se nós olharmos aqui, verde é exportação, é o que o Brasil vende. Então, de 1995 até 2013, o Brasil vendeu muito produto alimentício. Como nós somos um país que produzimos muito alimentos, nós não precisamos importar, comprar muitas coisas, tá? Então, a gente mais vende do que compra. Então, essa balança comercial aqui, ó, entre produtos agroalimentares, ela mostra que para o Brasil está favorável, porque a gente está vendendo muito mais do que comprando. Até que deu para vocês entenderem? Sim. Então tá. Sim. Grifa aqui, por favor, ó. Entre os fatores que contribuíram para o crescimento de produção agrícola no Brasil e, consequentemente, sua exportação, está a diversidade de gêneros cultivados, pois as características naturais do território possibilitam uma grande variedade de culturas. Então, quando a gente pega o Brasil, ele é um país que ele tem dimensão territorial, ele tem clima e ele tem solo, certo? Tudo isso adequado para a produção de produtos agrícolas. Quando a gente pega o tipo de solo brasileiro, somente... né? Que coisa chata! Quando a gente pega o território brasileiro, somente 6% do território brasileiro tem terras férteis, terras que não precisam ser tratadas para que haja o cultivo. Então, o Brasil é um país que tem boa dimensão, é um país que tem clima, que na maior parte dele, com exceção do clima semiárido, e que ainda assim eu consigo produzir se utilizar irrigação, a gente tem todas as características para nos tornarmos o que somos hoje, um grande exportador de alimentos do planeta. Até aqui, dúvida, sétimo ano? Não. Não, professor. Então tá. Então, no meu relógio do de vocês, que horas são, por favor? 4h49. 4h49. Então tá. Então a gente termina por aqui. Vocês têm como lição de casa algumas atividades e vocês precisam ver os vídeos que eu postei para vocês, tá? A gente se vê na próxima semana. Amanhã, vocês sabem, é feriado, portanto nós não nos veremos, não teremos aula, mas eu devo mandar algumas coisas para vocês no Positivo On, por atividade, tá? Então estejam atentos ali. E fiquem com Deus, um beijo e até a próxima, tá bom? Obrigada. Tchau.